Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Por que nós nos iludimos? É isso. Bom, eu acho que a gente teria que entender bem a pergunta, porque quando existe uma diferença entre porquê e como. Vocês querem saber por que a gente se ilude ou como a gente se ilude? Vai ficar mais caro. Então, o porquê que a gente se ilude, né? Porque a gente se envolve com esse mundo. É um tema que a gente vai ter que se remeter a um tópico que assim é muito polêmico, que é sobre a queda da diva, né? Eu não queria entrar nesse ponto, tá bem? Mas Prabhupada, pelo menos Prabhupada, enfatiza muito a questão de que nós estamos aqui porque desejamos essa posição de Krishna, de ser o desfrutador, de poder ser o centro de tudo, né? Então, Prabhupada fala isso, que isso é o nosso sentimento de inveja de Krishna, né? Ou de cobiçar a posição de Krishna. Então, pelo fato de nós almas cobiçarmos a posição de Krishna, então ele cria um lugar onde a gente pode tentar isso. Para dar o exemplo de uma mãe que está ali no fogão cozinhando e chega a filhinha pequenininha e quer cozinhar também, cobiça a posição da mãe de cozinheira. Mas a criança não está apta para isso, então a mãe compra, é muito comum, né, as mães comprarem aqueles conjuntozinhos do brinquedo, tem um fogãozinho, tem uma mesinha, tem as cadeirinhas, e as meninas brincam de ser dona de casa, né? Coloca areia na panela e fica mexendo, ficam ali naquela ilusão, né? Porque desejam isso. Então, na verdade, assim, Krishna manifesta toda essa realidade virtual, que é uma realidade virtual muito bem construída, para que a gente, alma, possa, então, viver essa experiência. Então, agora, como a gente se ilude? Né? Qual é a mecânica? Então, esse mundo é um projeto muito bem elaborado e é um projeto de ilusão. Exatamente isso. E a gente se ilude porque é muito bem feito, né? E é feito para isso. E uma coisa que é projetada pela Suprema Personalidade de Deus tem que ser algo muito eficiente. Então, a gente vai explicar um pouquinho esse como. Claro que esse como a gente se ilude também reflete um pouco do nosso desejo, né? Como eu já expliquei, de cobiçar essa posição de Krishna. Então, não só o porquê é importante, mas o como também é importante, porque a partir do momento que a gente entende o porquê nós estamos aqui, eu acho que a maior parte de todos nós aqui já entendeu que não foi uma boa atitude, né? E a gente agora quer sair daqui. Vocês querem sair daqui? Quem quer ficar aqui? Tem muita gente que quer ficar aí, né? Eu não vou pedir para levantar a mão, porque senão vai ficar um pouco. Mas quando a gente entende, porque veja bem, a gente pode sair daqui sem sair daqui, tá bem? Porque é uma questão de consciência, né?
a gente pode estar nesse mundo, naturalmente esperar o momento de deixar esse corpo e definitivamente não precisarmos mais voltar para cá. E para isso a gente vai precisar compreender como a gente se ilude. Porque apesar de termos entendido o porquê e não querermos mais estarmos aqui, agora a gente se defronta com a grande dificuldade que é sair daqui. E para entender esse como funciona, vai nos dar assim um mapa para podermos compreender o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer para sair dessa prisão. Tá bem? Então, como é um projeto muito bem elaborado, isso começa desde o momento da criação desse mundo. E, de acordo com a literatura védica, como o mundo se manifesta, ele se assemelha muito a como também se manifesta a ilusão na nossa vida. É o macro e o micro. Tá? O que acontece no macro, na criação material, também acontece no micro, porque a criação material também acontece na nossa vida. Nós criamos uma existência material. Tá? A gente cria uma existência material a partir do momento que a gente... a nossa visão de mundo é limitada. Eu não quero complicar muito, mas eu tenho que explicar para vocês. Até agora está claro para vocês. Então, a existência material, ou a consciência material, é algo que acontece dentro da gente também, assim como acontece a criação material. E entender como essa visão de mundo, essa consciência material acontece, ela ainda é mais importante do que como a criação material se sucede. Porque é o mesmo processo. E todo o processo começa com tamas. Bom, na criação material, você tem a energia material num estado que chama de imanifesto, onde todas as energias estão assim num estado de descanso ou de inércia, tá bem? Mas quando o Krishna quer manifestar, ele olha essa energia e o seu olhar, ele fecunda a energia material, que chama de pradana, e então começa a existir toda uma movimentação, porque esse olhar desperta o tempo. O tempo é o movimento, o tempo é ação. E quando o tempo começa a atuar, os modos da natureza, bondade, paixão, ignorância, começam a interagir. Então o modo da bondade, ele se manifesta como o projeto da criação material. O modo da paixão cria a energia que vai, ou prana, a energia vital, aquilo que vai dar energia para a gente, para as coisas acontecerem. Isso é o contato com o modo da paixão. O modo da paixão não é movimento, não é ação. Então, para que a ação aconteça, a gente tem que comer para poder ter energia e poder fazer as coisas. Então, para que tudo aconteça, há o momento do modo da paixão, que cria o prana, o ar vital, que dá vida. E por fim a gente tem tamaguna, que vai gerar exatamente a condição para aceitarmos esse mundo material. A alma que está numa condição de perfeição, vamos dizer assim, e agora, para aceitar esse lugar em que ela vai agora residir, ela precisa passar por um processo de escuridão. Ela tem que esquecer
Imagine alguém muito rico que sempre morou num condomínio assim, de muito luxo, esses condomínios fechados. De repente ele investe lá na bolsa, perde tudo, não é? E agora vai ter que aceitar viver numa comunidade. Tem muitos, né? Rocinha, Vidigal, isso tudo. Imaginem só a dificuldade para essa pessoa aceitar. Mas se de repente existisse assim, um remedinho, né? Tipo amnésia, né? A pessoa entra no processo de amnésia, então ela vai aceitar aquilo porque ela não tem como comparar como ela vivia e como ela vai viver agora. Ela esquece. Então assim a gente também vai ter que esquecer. Porque se tivéssemos a condição de lembrar a condição de uma alma, né, como ela vive, então com certeza não iríamos aceitar essa existência material. Então a avidya, ou a ignorância, que é produto de tamas, é o ingrediente, é o elemento que vai encobrir ou fazer a alma esquecer sua identidade e criar agora uma nova identidade, que é essa identidade que a gente chama de falso ego. Então, toda a literatura védica explica que avidya, ou ignorâncias. Já ouviram falar de avidya? Prabhupada fala muito esse termo. Avidya. Entendam, avidya, ignorância, é o princípio que sustenta a nossa existência nesse mundo material. E qual é o primeiro elemento que a avidya, ou que tamas, o modo da ignorância, cria? Qual o primeiro elemento? Se chama ahankara, ou o ego falso. É o primeiro elemento. Por quê? Como eu disse a vocês, a primeira função da avidya, ou de Maya, é fazer a gente esquecer nossa identidade. Porém, a gente não pode viver sem identidade. Então, a avidya, ou o tamaguna, vai gerar uma nova identidade, que a gente chama de ahankara, falso ego. Tá bem? Então, quando a gente então aceita o falso ego, aí começa então todo um processo, né, de vínculo e de interação com esse mundo material. Então, por que a gente se ilude nesse mundo? Por que a gente aceita então um ego falso? Por que a gente se envolve de tal maneira que não deseja, né, em geral, sair desse lugar? O projeto de Krishna envolve, né, envolve o fato de a alma entrar dentro de uma condição onde essa ignorância vai ser perpetuada, vai ser mantida. E que condição é essa? Um corpo físico, com esses sentidos que a gente tem, e também um corpo sutil. Então essa é a engrenagem em que a alma vai ser introduzida. Então vejam, a ideia não é manter a ilusão, não é manter a ignorância. Então a primeira coisa é que Krishna dá um corpo cujas ferramentas de atuação são perfeitamente imperfeitas, completamente limitadas. Se a ideia é perpetuar a ilusão e a ignorância, esses sentidos que foi nos dado não foram feitos para ver a transcendência, foram feitos para simplesmente interagir com a matéria. Então o nosso olho, a gente consegue ver a alma. Por isso que a gente acha que a alma não existe. A gente consegue ver Deus. A gente não consegue nem ver as coisas materiais sutis. Então os nossos sentidos, eles vão fornecendo para a gente
um conjunto de informações. Os olhos, os ouvidos, só que essas informações são imperfeitas, incompletas. Não consegue alcançar a dimensão espiritual. Então, na medida em que a gente vai adquirindo conhecimento, mas um conhecimento limitado, um conhecimento imperfeito, quando a gente vai raciocinar, quando a gente vai pensar por meio desse conhecimento, nossas conclusões vão ser imperfeitas, vão ser limitadas. E a experiência dos sentidos são experiências tão vivas, tão marcantes, que não tem como a nossa inteligência achar que nós somos algo diferentes desse corpo. Você leva uma topada, é muito real, não é? Ou se você está com fome, é muito real. Você sofre com isso. Então imagine, há uma produção constante de experiências grosseiras e sutis. Um processo constante em que essa alma ela vai ela já esqueceu quem ela é e agora ela vai de uma forma muito intensa assumir uma identidade completamente diferente de quem ela é. Por isso que Prabhupada, quando traduz Maya, ele traduz como aquilo que não é. Nós acreditamos que somos uma coisa que não somos. Isso é ilusão. Então nós começamos a aceitar uma ilusão porque é muito bem feito. Primeiro aspecto é esse aspecto da experiência limitada dos sentidos. Vocês já ouviram falar dos Jnana Endriyas, ou os sentidos para adquirir conhecimento. Então, se o instrumento que eu tenho é um instrumento imperfeito, meu conhecimento vai ser imperfeito, consequentemente, meu raciocínio vai ser um raciocínio imperfeito e vai ser limitado. Então, agora, por mais que um mestre fale, você não é esse corpo, você é uma alma, vamos sair desse lugar. A inteligência que temos, ou o conhecimento que a gente tem, em geral, ainda é tão imperfeito, tão limitado, que a gente custa muito acreditar nisso. A gente pode até acreditar filosoficamente, mas a gente não atua segundo esse conhecimento. Então, o primeiro aspecto de aceitar. O corpo proporciona essa experiência realista. Agora, existe uma outra coisa também que nos faz aceitar a ilusão. São as outras pessoas. Como é que isso acontece? Porque as pessoas não nos veem como alma. Elas nos veem como corpos. Então elas falam, você está tão bonito, tão bonita. Se referindo quem? A alma ou ao corpo? Então vocês conseguem imaginar a quantidade de interações onde as pessoas simplesmente afirmam e confirmam e reafirmam que nós somos um corpo? É constantemente isso. Então como é que a gente não vai aceitar essa ideia se todas as pessoas, quando falam conosco, nos reconhecem como um corpo? Se você se olha no espelho, você vai ver a alma. Eu estou aqui. A gente se reconhece no espelho. A gente se reconhece nas palavras das pessoas. Então, esse é mais um motivo de aceitarmos essa ilusão. Porque as pessoas confirmam isso. E a gente, como eu falei, não tem
a discriminação suficiente para dizer, olha, você está equivocado, eu não sou esse povo. Você não está... Na medida que a gente vai progredindo espiritualmente, a gente vai começando a rebater essas situações, né? Pelo menos internamente, né? Quando uma pessoa fala, você é brasileiro, aí você fala assim, hã? Bom, nasci no Brasil, mas eu não sou brasileiro. Você já começa, né, a mudar, a não aceitar essa linguagem, porque a linguagem também vai criando essa identidade, como as pessoas se referem a gente. E a alma, ela vai aceitando essa identidade que as pessoas nos impõem. São nossos filhos, nosso esposo, nossa esposa, é o vizinho, é a sociedade como um todo, porque a gente vive numa sociedade assim, que não consegue perceber essa realidade. E o próprio corpo também fornece essas experiências, né, como sede, como fome, e a gente vai intensificando. E por fim, existe uma outra situação, não menos importante, é a própria carência da alma. Porque não é que pelo fato de estarmos dentro de um corpo que nós deixamos de ser uma alma. Nós somos a alma dentro do corpo. Assim como alguém dentro de um carro, se não se alimenta, ele vai sentir fome. Da mesma forma, uma alma que não é alimentada através das coisas que lhe pertencem, a vida que lhe pertence, isso gera uma carência. E essa carência, ela é refletida ou ela é repassada para esse ego que se identifica com esse mundo. Então, nós precisamos de uma identidade. Né? Nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos do prazer, do amor. A alma precisa disso. Porém, como ela está identificada com o corpo, todas essas necessidades são transferidas para as relações corpóreas, para a vida. Então a gente tenta, como alma, inconscientemente, preencher essa carência, esses vazios, através da experiência com o corpo e com a mente. Eu estou sendo claro para vocês? Sim. Então, por que a gente tem sede por relacionamentos? Por que a gente tem sede por amor? É dito que a nossa vida se resume a amar e ser amados. Na literatura védica explica, o Bhagavata fala que a vida se resume exatamente a isso. O desejo de amar e ser amados. Isso vem de onde? Vem da alma. Mas o que significa amar nesse mundo para uma alma condicionada? Para onde estamos dirigindo esse anseio da alma? Para qualquer coisa desse mundo. Para qualquer coisa temporária desse mundo. E nesse intuito de preencher esse espaço, eu estou fortalecendo o ahankara, o ego falso. Eu estou fortalecendo ainda mais a minha identidade material, porque eu começo a buscar preencher esses espaços, essa inquietude com as coisas do mundo. Faz sentido? Então a gente, quando não tem uma pessoa para amar, a gente vai ter um gato, a gente vai ter um cachorro, a gente vai ter um clube de futebol, a gente vai ter alguma coisa. Porém, nessa relação, se eu não tenho consciência espiritual, se eu não tenho clareza, essa relação vai ser simplesmente um motivo
para que a minha ilusão cresça mais e mais. Então por que a gente se ilude? A gente se ilude porque nossos sentidos são limitados, nossos sentidos são imperfeitos, não vê a realidade. Então a gente aceita a matéria como sendo tudo, a gente se ilude porque a gente convive com pessoas iludidas, que nos veem também como matéria e que se relacionam conosco como matéria, como um corpo. E a gente se ilude porque a gente transfere como almas nossas necessidades para as relações materiais, as relações corpóreas. E assim a gente vai intensificando esse ego falso. Como se libertar disso? Assim como o processo de nos envolvermos nesse mundo passou pela ignorância, pela escuridão, tamaguna, ou pela incapacidade de ver a realidade, agora, para superarmos isso, precisamos então de conhecimento, de luz. Assim como a escuridão faz com que a gente não perceba nada, da mesma forma, para a gente poder passar a perceber as coisas, a gente vai precisar de luz. De luz é conhecimento. Então, por isso que é muito comum na literatura fazer essa relação entre conhecimento e iluminação. A iluminação vai fazer com que eu comece a perceber que eu não sou esse corpo. E essa iluminação ela começa a ser obtida através dos sábios, através das escrituras, que vão começar a descrever algo que esses sentidos não podem perceber por sua condição limitada. Então, como eu disse, a gente não vê a alma, mas uma pessoa evoluída vê a alma. E vê a alma suprema e pode dizer para a gente: somos uma consciência, somos um ser espiritual. Então agora a equação começa a mudar, porque os componentes que vão fazer parte dos meus questionamentos e da minha racionalização vai começar a conter certos ingredientes que não existiam antes. Então, aos poucos, a gente vai poder superar essa escuridão. Krishna diz na Bhagavad Gita que ele dá essa compreensão. Krishna diz na Bhagavad Gita que eu dou esse conhecimento com o qual você vai chegar a mim. Esse conhecimento, gente, vai romper essa ignorância, essa ilusão. Agora, para que a gente possa definitivamente romper com essa escuridão, não basta só a gente ter o conhecimento, mas a gente vai precisar praticar o conhecimento. A gente vai ter que utilizar o conhecimento. Boa noite. Então, esse ponto é, assim, crucial na nossa vida. Por que a gente permanece na ilusão? Um ponto é porque eu ainda não tenho conhecimento suficiente para tudo ficar muito claro, para tudo ficar claro. E outro, porque o pouco que eu sei, ou muito que eu sei, eu ainda não coloco em prática. Meu mestre espiritual diz: ou você cultiva conhecimento, ou você está cultivando escuridão, ilusão. Então, se eu me aproximo de alguém, eu teria que perceber a alma dessa pessoa, pelo menos teoricamente, e começar, na nossa vida prática, no nosso dia a dia, começar a cultivar o conhecimento, desde a hora que a gente acorda. Porque, veja bem, se eu estou num ambiente cheio de escuridão, se as pessoas se remetem a mim como um corpo,
se as pessoas se relacionam comigo como um corpo, se o meu corpo está sempre me dizendo que eu sou esse corpo, então eu preciso de uma atitude constante de cultivo da verdade. Compreendem? Porque se eu não estiver vendo a verdade, eu vou estar sendo influenciado pela ilusão. Não tem meio termo. Ou eu vejo a pessoa de uma forma integral, um corpo com uma consciência, ou eu estou vendo apenas o corpo, e aí eu vou começar a desenvolver certas ideias, certas crenças, que negro, que branco, que rico, que pobre, que da esquerda, que da direita. A gente começa a criar crenças, criar conceitos e comportamentos baseados nessa visão limitada da vida. Então eu não posso ver apenas um corpo, não posso ver apenas uma identidade material. Eu preciso, aos poucos, praticar o conhecimento para superar a ilusão. E é dito que quanto mais eu me percebo como alma, eu passo a perceber os outros também. Isso é proporcional. Eu não vou conseguir ver a outra pessoa como alma, como um espírito, se eu não me percebo assim. Porque a ilusão começa, é um óculos que a gente coloca, né? Se é vermelho, a gente vê tudo vermelho. Agora eu tenho que começar a limpar esse óculos. Ele não vai limpar, né, do dia para a noite. É vermelho, vai ficar um pouquinho mais claro, vai ficar um pouquinho mais claro, e daqui a pouco fica transparente. E esses olhos são os olhos do conhecimento. É sabedoria. E essa sabedoria, eu queria que vocês entendessem esse ponto que é muito importante. Assim como a ilusão foi submetida à nossa vida pelo fato de estarmos aqui interagindo com esses sentidos que são limitados com as pessoas, se a gente não muda a gente não começa a usar a nossa inteligência agora, que está sendo iluminada com um conhecimento novo, que vem de alguém que transcendeu essa existência, a literatura. Se a gente não começa a ver com esses olhos, se a inteligência não começa a funcionar dessa forma, né, fatalmente nós vamos nos manter no processo de ilusão. Vocês compreendem essa relação? Não sei se eu estou sendo claro. É assim, é como areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Né? Porém, se a gente se mexe nesse mundo com conhecimento, a gente não se afunda mais. Esse é o problema. A gente se afundou porque a gente não viu a realidade. E a gente aceitou uma coisa que não é. A gente fortaleceu essa identidade, esse arrancar. Eu sou mulher. Não, você está agora num corpo feminino. Aí a gente levanta a bandeira, né, aquela coisa, e confusão, e briga, e política, tantas coisas. Não, nós estamos dentro de um corpo, e esse corpo, com a interação, criou também um corpo psíquico, com traumas, com lembranças, com crenças, com ideias. Tudo material. O que vai destruir tudo isso é conhecimento. Clareza. É o que vai destruir, é o que é capaz. Assim como é que você destrói uma mentira? Uma verdade. É assim que a gente destrói a mentira. E a gente vive uma farsa. Porque é uma mentira. Esse corpo é simplesmente átomos. Átomos. Tabela periódica. É isso, esse corpo. Mas é muito bem embalado. Né? Então,
como eu falei no início, é um projeto de ilusão, para criar ilusão. Para que a alma agora, quando o pessoal da indústria faz o fogãozinho, ele faz parecido com o fogão, né? Porque senão a criança não vai aceitar. É tudo, a panelinha do mesmo jeito, tudo imita. É assim. Então, é muito bem feito. Né? Então, o nosso processo de Bhakti, né? Krishna diz, voltando a Bhagavad Gita, Krishna fala, eu dou a compreensão. Mas, para quem ele dá essa compreensão? Ele diz na Bhagavad Gita, nesses 4 versos principais, eu dou a compreensão para aqueles que me têm como a meta última na vida. Para aqueles que estão sempre falando sobre mim, iluminando uns aos outros, falando sobre mim, que estão sempre desfrutando dessa felicidade interior devido ao seu contato, ao seu ar vital. Tá? Então, quando a gente, de fato, começa a se interessar e sair desse lugar, porque a gente ouviu, a inteligência agora recebeu uma informação diferente. Não somos daqui, somos de outro lugar. A felicidade não está. A gente começa a ouvir muitas coisas, não começa? E a partir do que a gente ouve, a gente começa a ter alguma atitude de querer solucionar de fato os nossos problemas. E a gente fica ouvindo essas coisas e começa a ter certas atitudes. E na medida em que a gente vai progredindo, Krishna, Deus, ele vai entendendo, essa pessoa quer sair da ilusão, ele vai entendeu. E para sair da ilusão eu tenho que fazer o quê? Dar conhecimento para essa pessoa. Eu tenho que dar compreensão, ela tem que começar a entender. E todo mundo aqui que é devoto tem essa experiência de ter realizações espirituais. A gente chama assim, não é? Ter realização. Insights. Isso é Krishna dando para a gente. E não é diferente um insight, uma realização, do que simplesmente ler uma coisa. Ter esse tipo de conhecimento. Você não é um corpo. Outra coisa, você é Krishna que dá. Isso é iluminação. E aí a gente começa a destruir a mentira. Até o ponto que as grandes almas estão completamente desapegadas desse mundo, não tem mais nenhum vínculo, está aqui, mas não é daqui. Né? E ele se torna como uma flor de lótus que nasce na lama, mas não é mais tocada. Ela não é tocada pela lama. É estar nesse mundo e, por força da luz do conhecimento, a lama, ou a ignorância, ou a ilusão, não a afeta mais. É assim. E quanto mais a gente se ilumina, quanto mais a gente avança, mais a gente se atrai pela pessoa suprema, porque nesse processo de conhecimento existe também um conhecimento mais importante, que é o conhecimento acerca da pessoa suprema. Krishna fala que eu, né, através da prática de Bhakti, uma pessoa pode me conhecer como eu sou verdadeiramente. Então, na medida que a gente vai progredindo, é interessante, gente, que há uma relação, uma simbiose, vamos dizer assim, entre Bhakti e Jnana. Bhakti, amor, serviço devocional, e Jnana, o conhecimento. Porque os dois vão crescendo juntos. Quando o Rupa Goswami descreve Bhava Bhakti, que já é um estado transcendental, ele descreve 2 fatores que estão presentes e sintomas nesse estágio do Bhava. Primeiro é que o conhecimento se expande. Krishna, né, através de sua energia, Samviti Shakti, ele expande a capacidade de conhecer, de ver.
E assim, com essa expansão do conhecimento, você pode se ver como alma e pode ver Deus, pode conhecer Cristo. Então o conhecimento está presente. E também Hladini Shakti, a potência de Radharani, faz com que a alma tenha uma atração intensa, um desejo intenso de satisfazer a suprema personalidade de Deus. Então sempre o conhecimento e a devoção caminham juntos. Quanto mais devoção, mais conhecimento você recebe. Mais conhecimento, mais clareza, mais devoção. Não só conhecimento da criação, o conhecimento, eu estou falando de um conhecimento mais profundo, principalmente o conhecimento acerca da pessoa suprema. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, por exemplo, Paula está aqui na frente, né? Quanto mais eu conhecer Paula, né? Claro, é uma pessoa muito virtuosa, mais a gente vai ficar apaixonado por Paula. Quanto mais se aproximar de Cristo, mais a gente se apaixona por Cristo. Por isso que esse conhecimento, não só o conhecimento de como esse mundo funciona, eu estou falando para vocês como a gente se ilude, como a gente se envolve. Porém, a gente precisa saber como conhecer, como sair daqui. Então, o conhecimento acerca de como sair, estou falando para vocês. Primeiro eu expliquei como a gente se ilude, tá? E agora eu estou explicando como a gente sair. E o processo é Bhakti e Gyan, conhecimento e devoção. A gente se devota a Krishna e Krishna vai dar compreensão. A gente se devota mais, Krishna vai dar compreensão. Então eu não vou mais me iludir com esse corpo. Não vou mais iludir com a ideia de que a felicidade é obter coisas dentro desse mundo, objetos materiais. Que esse tipo de felicidade é fugaz, que esse tipo de felicidade é temporária. Então, gradativamente eu vou me desapegando, e vou me iluminando mais, e vou viver nesse mundo, dentro desse mundo, sem mais me iludir. A alma, ela vai compreendendo, e ela vai compreendendo a sua posição, e ela vai se separando do que foi produzido enquanto em ignorância. Agora, ela começa a ver os resquícios de suas atividades anteriores, os efeitos que a gente chama de karma, né? As suas tendências, as tendências mentais, os padrões mentais. Ela começa a perceber as coisas, mas como um ser que observa e que não se identifica mais com essas coisas. Chega um momento que a alma se separa do que ela produziu. Os medos, as angústias e assim por diante. Porque essa condição de ignorância, quando você não percebe, como eu já expliquei para vocês, quando a gente não percebe a ignorância, fatalmente a gente vai incrementar essa ignorância. Então, por exemplo, na medida em que eu vou me separando de tudo isso, então, quando o karma, ou quando os efeitos do karma se aproximam de mim através de alguma circunstância, eu, alma, não vou mais me afetar e ficar no desespero e criar mais ilusão. Não, eu vou perceber, não, isso é efeito de minha vida anterior, eu sou uma alma, eu tenho que passar por essas coisas, mas eu não sou nada disso. É diferente de uma pessoa que diante de uma situação entra em desespero, eu vou morrer, isso, aquilo, e começa, cria mais identificação, é mais ilusão, está fortalecendo o seu ego falso, sua ignorância. Então a gente começa a lidar com o karma e os efeitos do karma de uma forma que a gente não se ilude, nem incrementa esse ego. Porque na hora do aperto, a gente só pensa que é esse corpo. Às vezes, assim, a gente já está crescidinho um pouquinho, né? Não, tem que tolerar,
não sou esse corpo, sou uma alma. A gente não diz assim, não é? Mas o coração está ali. Né? E a gente fica ali. Então, esses momentos, gente, é cada momento da vida, cada instante da vida, é uma oportunidade de se liberar ou de se aprisionar. Depende de como você encara, de como você vê a situação, de como você interpreta a situação. E se carecemos de conhecimento, se carecemos de força espiritual, se carecemos de determinação, fatalmente a gente vai se iludir mais com alguma situação. Você é o culpado do meu sofrimento. A gente não fala assim? Você não presta. A gente começa a falar muitas coisas. Tudo ilusão. A vida da gente é um mar de ilusão. Meu coração, né, papai? Meu coração está. Nós não somos o coração. O coração é simplesmente um órgão. Mas a gente se identifica e a gente entra em pânico, incrementa o ego falso. Vê como é difícil, sabe? É uma engrenagem muito difícil de sair. É muito bem feito, por isso que a gente se ilude facilmente. É muito fácil se iludir, porque qualquer coisa que acontece com o corpo, a gente já se identifica. E para isso, como eu falei para vocês, conhecimento. E não só conhecimento, é praticar o conhecimento. Então, no yoga, existe um estágio de despertar. Despertamento, não sei se tem essa palavra, mas assim, despertar. O conhecimento, ele fica, assim, a pessoa fica atenta, com os olhos atentos, para não aceitar mais ilusão. Eu não quero mais ilusão na minha vida. Chega! Será que a gente tem essa determinação? Não quero mais ilusão na minha vida. Ah, você é muito incrível. Mas a gente, os elogios assim entram assim de uma forma, né? E o coração fica assim, né? Identificado, né? Isso é um ego falso, arranca, que quer ser aceito, que quer ser desejado, que quer ser querido, que quer ser adorado. Então, por isso que é muito fácil você conquistar alguém quando você começa a lisonjear, traz um presente. Ah, meu Deus! Né? Mais uma ilusão. Não é assim que as pessoas fazem nesse mundo? Criar ilusão e a outra pessoa achar que ela é especial. As pessoas mentem, as pessoas enganam muito facilmente. Você vai, se você comprar isso, você então vai ser feliz. Todo mundo compra. Todo mundo aceita. Olha isso. Qualquer coisa. É muito fácil enganar o ego. O ego é tão luxurioso. O ego é tão arrogante. O ego quer esse controle que se alguém fala, você é incrível. Né? Sem você a minha vida não é nada. Pronto, acabou. E se alguém se apresenta de uma forma muito bela, esse aqui é um objeto de desfrute, vou ser feliz com isso aqui. É assim, muito fácil a gente se iludir. Qualquer coisa. Por isso o conhecimento. Então alguém que quer comprar ouro, precisa saber, para dar esse exemplo, precisa saber o que é ouro, senão vai comprar bijuteria. O que é que vai fazer alguém não ser enganado? Conhecimento acerca do que é ouro, do que é uma bijuteria. Conhecimento. Tá? Não é, como eu expliquei, não é qualquer conhecimento. O conhecimento da realidade. Quem somos, o que é esse corpo. Tá bem? Então, só para terminar, se fazerem perguntas, então assim, a gente precisa se fortalecer e fortalecer o conhecimento. Isso a gente faz por meio do sadhana. Leitura é sadhana, faz parte do sadhana. Estudar literatura, ouvir algo diferente do que as pessoas falam. Ouvir um devoto puro falando, para que
esse discurso que a gente ouve o tempo todo da nossa parte, da parte dos outros, esse discurso possa ser assim, desvendado, não ser Revelado? Hã? Revelado? Desvelado, ser desmascarado. Hein? Não, a gente precisa desmascarar a mentira. Então, aí a meditação, né, o estudo, né, a introspecção. Uma pessoa avoada, uma pessoa do modo da paixão, engole tudo, aceita tudo. E nem percebe. Não é assim? Perdi a cabeça. Não devia ter feito isso. Agora tem que pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa. O que é pensar 2 vezes? É analisar. Né? Então, quem quer sair desse mundo precisa romper com essa ilusão, né? E viver no mundo sem mais se afetar pelas coisas do mundo. Tá bem? Então, eu vou deixar um espaço para vocês. O Júlio falou que tem que terminar cedo. Né? Então, Eu tenho uma pergunta. não é não, Júlio? Falou Não isso? tem que terminar cedo? Tá bom. Vitamina C? Não, falta 25 minutos. Não, mas tem um espaço para perguntas. Eu tenho uma pergunta. Então vamos lá, Paulo. Para ver se eu entendi, assim, a ideia de que se eu quiser me conectar com a minha alma, reconhecer essa conexão e manter essa conexão, isso só vai acontecer através dessa iluminação que vem do conhecimento, desse conhecimento de Bhakti, para me conectar com a minha alma. Sim. Como é que a gente vai se conectar com a nossa própria alma? Se, por exemplo, você pensa que você é o corpo, mas você já está conectado. Então a gente precisa descobrir essa realidade espiritual. Né? Então existem, podemos dizer que existem 2 assim, iniciativas. Uma iniciativa é não se deixar mais iludir. Tá? Então uma coisa é combater a ilusão. E a outra coisa é cultivar o conhecimento. Quer dizer, quando você, na verdade, está cultivando o conhecimento, automaticamente você está combatendo a ilusão. Né? Agora, por exemplo, como é que você pode obter conhecimento prático acerca de si mesma? Né? A maneira mais forte é a meditação. Porque o que acontece na meditação? Você tem que tirar tudo da cabeça, não é assim? Alguma meditação, criar um vazio na cabeça. O que você está fazendo? Toda a influência das vozes e você está eliminando naquele momento. Porque a ideia central é não permitir nenhum pensamento, não é assim? Criar um vazio, ou no nosso caso a gente pensa só em Krishna, ouve o nome e esquece tudo. Então, nesse momento, toda a influência negativa, toda a sua bagagem, ela está sendo colocada de lado, criando um momento onde você vai estar livre desse tipo de situação e você vai ter a possibilidade de começar a experimentar algo que essa sua mente não permite no dia a dia. Compreende a importância da meditação? A meditação é parar. É parar justamente o que nos prende a esse mundo. A influência constante. A mente da gente não para, não é? Então, se ela não para, ela está dizendo alguma coisa, ela está fazendo alguma coisa. E por isso, a gente fica preso. Se a gente dá um stand para a mente, então você está agora naquele momento de paz. Por isso que as pessoas gostam, né? Porque é um alívio, né? Quando você para esse barulho mental, você sente paz, você sente uma tranquilidade, um bem-estar, uma certa felicidade.
Só que isso é apenas assim, o reflexo. É como, para dar um exemplo, você está muito apertado para ir no banheiro, sai todo mundo feliz, né? Quando você resolve, né, a sua angústia, você sente. Então, o barulho é tão intenso, é tão angustiante, que quando você para, você sente algo. Então, é muito interessante na meditação, porque quando você está meditando e você está se esforçando para não permitir que esse barulho volte, em dado momento, depois de anos de tempo meditando, você começa a perceber que você não é esse barulho. Você é a pessoa que está tentando controlar o barulho. Você começa a ter experiência prática de ser algo diferente da sua mente, do conteúdo mental e do seu corpo. Porque você está fazendo um esforço para combater algo que está constantemente lhe iludindo, lhe condicionando e dizendo para você que você é isso. Mas quando você quer negar isso, você quer parar isso, você percebe que você não é isso. Isso é uma coisa indesejável. Então você começa a passar a essas experiências factuais, elas trazem para você um conhecimento. Traz para a gente iluminação. Prática, não é simplesmente uma teoria. Você começa a experimentar algo diferente. Por isso que a meditação ela é extremamente importante. E a nossa meditação ela é guiada. Olha como é interessante. Porque um devoto puro, o Prabhupada falou para a gente, vamos meditar em quê? Nos passatempos de Krishna. Então a gente começa agora a proporcionar para essa alma, mesmo que ainda inconsciente, a vida dela. E ela vai começar a experimentar a vida dela na sua eternidade. E vai começar a sentir as coisas dela, que é o amor. Ela vai ter experiência prática disso. E essa experiência prática, esse conhecimento, destrói completamente qualquer outro argumento material. Porque alguém pode dizer, não, você é um idiota, como é que você deixa tudo isso por uma coisa... Mas você está sentindo. E é tão forte que qualquer outra coisa se torna insignificante. Então, a gente vai adquirindo um conhecimento que os sábios possuem, porque eles conquistaram esse conhecimento por meio das práticas espirituais. Eles estão falando. Você hoje pode falar muitas coisas para alguém que está iniciando, porque você já tem algum tipo de experiência prática. Compreendem? Então, a meditação, a prática, vai dar para a gente resultados palpáveis. E com esses resultados, você vai adquirindo um conhecimento que aos poucos vai se fortalecer mais e mais. E vai fazer com que você fique fixa nessa vida. E conquiste degraus superiores. Compreende? Sim. Respondi isso? Então, gente, o pessoal fala, tá chato, que coisa chata. Gente, a meditação é a forma mais poderosa, né, de experiência transcendental. De parar o barulho, parar a influência material e a gente entrar. Por isso que não pode ser feito de qualquer jeito. Porque a gente tem que entender, por que eu estou fazendo isso. Porque se eu estou cantando japa, por exemplo, estou pensando, estou deixando a mente fazer a bagunça dela, não é nada, isso é inútil. É praticamente inútil. Eu tenho que entender qual é o propósito. O propósito é parar com esse fluxo ininterrupto da mente, que nos consome, que nos prende. E eu vou criar agora um outro fluxo. Né? Por isso que a gente tem que controlar a mente. Controlar significa que eu vou dizer para a mente o que ela tem que fazer. Isso é controlar a mente.
E aí eu vou criar um fluxo. Agora eu quero pensar no mundo espiritual. Eu quero criar agora um fluxo num outro sentido. Então eu vou ler sobre Krishna, vou meditar em Krishna, vou servir Krishna. Então automaticamente as experiências da minha vida vão começar a preencher a minha memória. Sundarangi, que gosta de viajar muito, ela deve ter assim uma infinidade de memórias dos lugares sagrados, né? Então é muito fácil você transferir os pensamentos, porque você criou uma bagagem. Agora, se minha bagagem é material, se minha vida é só material, só experiências materiais, o que você tem na sua cabeça é só isso. Então, toda essa prática vai trazer para a gente um tipo de conhecimento que os sábios possuem, porque eles se dedicaram a isso. As outras pessoas não têm porque não praticam. Então, a nossa vida espiritual precisa ser praticada com seriedade, compreendendo o funcionamento da ilusão, como a ilusão se estabelece e como a gente sai disso, né? Entrando nessa dimensão aos poucos espiritual e obtendo conhecimento dessa dimensão, tendo experiência, né? E assim a gente vai adentrando gradativamente. Tá bem? É uma luta constante, mesmo assim, como o senhor falou. Porque tem um lado que é a própria condição que a gente já vê nesse mundo, que já criou todo um ambiente de ilusão, né? Desde quando você nasce, sua família, as pessoas, os relacionamentos, como o senhor falou, vai nutrindo toda essa ilusão que a gente tem da identificação corpórea. E agora a gente está tendo acesso a um conhecimento que está nos mostrando a nossa condição. Uhum. Só que aí a coisa não acaba. Você tem acesso ao conhecimento, mas os relacionamentos continuam, a sua vida continua, surge a sua vida material, a sua identificação mesmo com você continua. Então, assim, como eu falei, uma luta constante. Uma luta constante dessa ilusão. É como que essa ilusão, assim, é a maia mesmo, né? Que ela impregna a nossa mente, a nossa cabeça assim, e tem uma outra coisa que eu acho que é muito forte, como tem um lado que o senhor falou, que é poderoso, que é a meditação, que muitas das vezes nós não damos o valor devido que ele tem, né? Essa meditação, e às vezes não praticamos como devíamos praticar essa meditação, e aí não conseguimos ter essa substância necessária para combater essa ilusão. Aí nós temos ainda os relacionamentos que nos prendem, os relacionamentos familiares, né? Que é uma coisa bem que está ligada à nossa identificação corporal, né? Então, assim, os sentimentos que a gente nutre pelas pessoas na condição corpórea que elas têm, né? Então, tudo isso, quer dizer, tem ainda essa coisa do apego, o apego a essas relações que a gente criou durante anos, entende? Então, você imaginar assim, a sua família, irmãos, pais, tudo isso é uma coisa que a gente está impregnado disso. A gente tem que ter cuidado, tá, gente? Não é que a gente tem que negar essas coisas, tá certo? A ideia é a gente chegar a um ponto de poder estar com todas as pessoas, amar as pessoas, mas sem se iludir, né? Porque o problema é que a gente começa a se envolver e começa a acreditar em coisas que não são verdade, né? Então tudo bem, a gente sabe,
tem que ter pai, tem mãe e tudo mais. Mas no fundo a gente tem que entender que todos nós somos almas, que estamos temporariamente vivendo papéis, né? E que esses papéis se acabam. A gente tem que ter consciência da realidade, não ficar se iludindo, né? Então a gente vive as coisas, mas sem se iludir. Para não se iludir, a gente tem que estar assim, iluminado, né? Tem que ter um conhecimento. Agora, o que acontece é que, para a gente chegar a esse ponto de se tornar natural, olhar para uma pessoa e não se envolver com ilusão, para chegar a esse ponto, a gente tem que praticar muito. Porque, olha, da mesma forma que a gente não precisa fazer esforço, né? Por exemplo, para pensar que é um corpo, todo mundo pensa que é um corpo. Quem é você? Eu sou Maria, sou José. Ninguém tem dificuldade, ninguém faz um... Por quê? Porque você viveu isso sempre. Então, naturalizar a consciência espiritual requer tempo e requer prática. Mas vai chegar um momento que, se eu me esforço e se eu pratico, quando eu vou ver uma pessoa, eu não vou ver só o corpo. Principalmente eu vou ver uma alma coberta, com ilusão, com coisas. Então, é como um médico. O médico, quando vê uma pessoa, ele não vê só o corpo da pessoa, né? É todo um contexto muito grande para entender aquela pessoa, né? O profissional, ele aprende a ter um olhar muito diferente do olhar de uma pessoa comum. Por exemplo, um astrólogo, né? Assim, bem, ele só por olhar a pessoa, a fisionomia, ele já diz para o ciclo da pessoa, diz um monte de coisa. Mas por quê? Porque o olhar dele foi treinado para ver essas coisas. Então a gente não foi treinado, a gente não vê nada, não é? Então, da mesma forma, na vida espiritual, quando a gente começa a ter a nossa prática e a gente começa a realmente se perceber como alma, entender isso, a gente começa também a ter um olhar igual para com as outras pessoas. Então, quando a gente vê, a gente não vê só o corpo. A gente vê a pessoa de uma forma integral. Entende? Mas essa visão, ela precisa ser praticada. Ela precisa ser realizada. Não é? E o problema é que há uma competição com uma outra visão que a gente tem desde muito tempo. Então a gente já está habituado a uma visão e agora adquirir a outra é um desafio muito grande. Tanto porque a gente desconhece essa visão, como tem a outra anterior que está ali há muito tempo. Então por isso a gente tem que ter paciência. Porque não muda de uma hora para outra. Mas, gente, conquistar isso é liberdade, é felicidade, é tudo que a gente quer. Porque o sofrimento que a gente tem, né, as fraquezas, né, cobiça, inveja, ira, tudo isso se deve à ilusão. Tudo que a gente sofre é por conta dos conceitos equivocados que a gente adquiriu por meio desses sentidos. E quanto mais a gente cresce espiritualmente, a gente transcende tudo isso. Eu não vou ficar irado por qualquer coisa, eu não vou ficar apaixonado por qualquer coisa, eu não vou ficar preso por qualquer coisa mais. É estabilidade, equilíbrio emocional, é lucidez, entende? É equilíbrio. Mas uma pessoa iludida está sofrendo o tempo todo por qualquer coisa. Então a gente tem que entender, isso é solução, não só para os problemas materiais, mas é solução para tudo. Tá? Isso é a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é muito científica, é muito clara. Então, só que a gente precisa fazer direitinho. E fazer direitinho significa, eu tenho que meditar, eu tenho que meditar de fato, eu tenho que parar com esse barulho, eu preciso realizar essa experiência, né, de estar com Krishna, eu preciso realizar, preciso experimentar essa consciência espiritual para me convencer, para me fortalecer, né? Mas se eu faço de qualquer jeito, como às vezes a gente vê,
Não sai da ilusão. Fica uma coisa externa, sabe, roupa, sabe, essa coisa assim muito... não sai. Né? Então, entenda, existe luz e escuridão. A gente tem que sair da escuridão para a luz. Isso é tudo. A gente entrou no mundo de escuridão. Eu falei de vocês desde o início. Tamas é escuridão. Você tem que esquecer quem você é para aceitar essa condição no mundo. Então, todo o problema é escuridão, é ignorância. A solução é conhecimento, luz. E para sair da escuridão, você tem que praticar a luz. Você tem que colocar luz na sua vida. Você tem que agir segundo a luz. E aí você vai ter experiência de luz. E essa experiência de luz vai destruir a escuridão. Isso é tudo. É tudo. Então a gente tem que buscar a luz, buscar conhecimento, buscar os sábios, buscar as escrituras, buscar as práticas que nos iluminam. Isso é tudo. E evitar aquilo que escurece, aquilo que empobrece. Isso é a vida. Tá bem? Eu acho que ela está bem, não é? Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Quem está vindo? Tem alguém vindo pela primeira vez aqui? Ah, da Meshwari. Da Meshwari, você quer fazer alguma pergunta? Quem mais está vindo pela primeira vez? Ah, você é? É. Ah? É o Léo? É. Ah, oi, Léo. Prazer. Você gostaria de fazer uma pergunta, Léo? Não? Você é Daniel também? Não, também? Claro. Tem mais alguém vindo pela Todo primeira mundo vez? querendo tomar uma abraçadinha. Sempre vai ser uma festa hoje danada. Muito apressada. Não é isso, Júlio? Muito apressada, não tem hoje? Mais ou menos. Decepção. O cozinheiro está devagar. Sabe o que é devagar? O cozinheiro está devagar aqui falando. O cozinheiro está O devagar. cozinheiro está devagar. Faltou o cozinheiro. Faltou o cozinheiro hoje? Não, Não, tá um firme e delivery. forte lá. Vai, food. Oi. Você tem uma pergunta? No nosso caso, no nosso caso é pensar em Krishna, né? Não é pensar em nada. Imagine se você enche um balão, né? Então, quando você enche um balão, ele está ali cheio de pressão. Então, assim, a nossa mente é como um balão cheio de coisa. Então, está sempre querendo. Então, a gente tem que encher o balão de Krishna. Aí só vai sair Krishna. A gente tem que se esforçar para isso. Não tem milagre, não tem... assim, a gente tem que simplificar a vida o máximo possível, se associar, ler, né? Porque é assim que funciona, é com sangue. Se você se associa com o mundo material, você absorve o mundo material e sai o mundo material da nossa cabeça. Se a gente se associa com Krishna, então a gente enche nossa vida com Krishna e o que vem na mente é Krishna. É assim que funciona. Só que não tem como eu dizer, olha, você vai entrar dentro d'água e não vai se molhar. Não, se você se associa com o mundo material, vai se sujar com o mundo material. A menos que você seja uma pessoa muito consciente e está se associando com todo mundo, não está se associando. Você está ali, mas não está absorvendo. Porque a sua inteligência não permite ser enganada mais. Mas não é essa a nossa condição. Nossa condição é de olhar uma coisa, desejar, ouvir uma coisa, ficar com raiva. E assim fica a mente
um processo constante de agitação. E isso vai permanecer durante a japa também. Então, a gente tem que organizar a nossa vida de tal forma que a mente não fique tão acelerada. Então, o que a gente come, os programas que a gente assiste, né, as pessoas com as quais a gente convive. Então, às vezes a gente fala, a minha mente está assim, que pareça, a mente, ela é produto do modo da bondade. A mente. Quem produz a mente no processo da criação é Sattva Guna, é a bondade. Porém, a gente vive num ambiente de paixão e de ignorância. Então ela termina absorvendo essas características. Então a mente acelerada. Só que a gente tem que ver a relação entre essa mente acelerada e o que a gente faz na vida. Né? O que eu estou fazendo? O que eu estou lendo? O que eu estou comendo? Né? Então, é muito importante. Então, o yogi, ele é uma pessoa que... Você vê, por exemplo, Patanjali, quando ele estabelece o processo de Hatha Yoga, a primeira coisa que ele fala, os yamas e niyamas, são princípios éticos. O que fazer e o que não fazer na vida. Porque isso agita a mente. Então, se você ofende, se você critica, se você fica vendo um monte de coisa, você vai ficar agitado, sua mente vai ficar agitada. Então, existem regras do que fazer e o que não fazer. Porque isso, né, vai trazer paz à mente. Depois ele vai falar dos asanas, das posturas que ajudam a você ter saúde física, que também já interfere na nossa mente. Você tem um corpo saudável, um corpo elástico, um corpo saudável. Isso ajuda na paz mental. Né? Aí ele depois vai falar sobre os pranayamas, sobre o processo de respiração. Hoje em dia, eu estava conversando hoje no carro aqui com o Vasudeva, e o pessoal da psicologia está falando que hoje a maior parte das práticas, sabe o que é hoje? Estão ensinando pranayama, mindfulness. Isso é as terapias de hoje da psicologia, estão buscando lá na Índia Antiga. Então a gente não entende como funciona a respiração. A respiração, ela tem uma ligação direta com o coração, que comunica diretamente com o cérebro e que cria, o cérebro produz os hormônios e assim por diante. Se você tem um coração tranquilo, bate tranquilamente, indica para o cérebro que não há perigo, mas quando você está acelerado, o cérebro interpreta como uma situação de perigo, então é assim, gente, está tudo interligado. Depois vai falar de Atyahara, ou Pratyahara, parar um pouco de contemplar esse mundo, de ver tantas coisas, fechar, recolher os sentidos, porque isso agita a mente. Ver essas notícias, essas brigas, essas confusões de uma forma descontrolada, afeta. Tudo isso é um preparativo para entrar na meditação. Dhyana, Dharana, depois Samadhi. Para o devoto meditar é a mesma coisa. Princípios éticos e morais, tem que seguir os princípios. Não comer carne, peixe, nem ovo, tal. Tem que ter um corpo saudável. Né? Respiração. Né? Se afastar um pouco dos objetos, dos sentidos, para então começar a ter paz mental. Para conseguir cantar. Então a gente acha que faz tudo, chega, senta, agora eu vou cantar já. Não é assim. Não funciona. Tá bem? Então, vamos lá. Muito obrigado a todos.